Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por essa grande oportunidade que nos concede estarmos reunidos nesta noite, não é, para mais uma aula do discipulado. Amém? Amém. Diácono Wellington, a paz do Senhor. Pai do Senhor, presbítero Maurício. Pai do Senhor, equipe técnica aqui, irmão César. Pai do Senhor, Júlio. Amém. Já, meus amados irmãos, esse trabalho é a realização da supervisão das campanhas evangelizadoras aqui da IEADPE Escada, setor 5. Igreja que tem como pastor presidente pastor Ailton José Alves e pastor setorial pastor Marcelo Gomes da Silva, que nos autoriza, né, a estarmos iniciando novamente esta aula de discipulado. Semana passada tivemos a abertura e hoje estamos iniciando as aulas propriamente ditas. Amém? Como fizemos da última vez, vamos ficar em pé e fazermos uma oração ao nosso Deus, dando início ao nosso discipulado nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, Deus grande, Deus vivo, te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para juntos meditarmos na sua palavra. Deus grande, Deus maravilhoso, nosso coração se alegra em poder, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Deus vivo, ser com o teu servo, pastor Marcelo Gomes, pastor Ailton José Alves, nosso presidente, e o ministério da Casa do Senhor. Senhor, te pedimos ainda por todas as famílias da nossa cidade de Escada e por todos aqueles, Senhor, novos convertidos e outros irmãos que estão conosco nesta noite, as direções de campanha evangelizadora, escolas bíblicas dominicais, círculo de oração, jovens, crianças, adolescentes que estão nos acompanhando, Senhor. Te pedimos que seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o santo nome do Senhor, como já é a nossa programação, né, aqui fazer isso. Vamos hoje louvar a Deus com muita alegria, o hino de número 86 da harpa cristã. Amém? Você que está em casa pode adorar conosco, né? Você pode aí pegar a sua Bíblia, a sua harpa, né? Tem a Bíblia que tem a harpa, né, irmão Wellington? Você pode abrir conosco e vamos juntos louvar o santo nome do Senhor Jesus, hino de número 86 da harpa cristã, satisfeito com Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sob o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus. Número 3. Estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso a fim de seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno,
desfruto do seu grande amor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos. Temos louvado o nome do Senhor com o hino. Como os irmãos sabem, né, o nosso tempo ele é um pouco resumido, né, por conta da disponibilidade de tempo da rede social que estamos utilizando. Nós queremos já, com muita alegria, meditar na santa palavra de Deus, não é? E como nós bem sabemos, a palavra de Deus ela é indispensável para cada um de nós. Nós queremos ler um texto que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, já que a gente está no discipulado, vamos trabalhar a nomenclatura do livro mais perfeita, né? A gente precisa também enfatizar isso. Vocês vão ver essa aula mais adiante, né? Que é Conhecendo a Bíblia, Introdução à Bíblia. Mas vamos lá, vamos citar o texto, o nome do livro como ele é. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém, meus irmãos? Capítulo de número 1 e versículo de número 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, de pé, né, em reverência à palavra de Deus, como sempre fazemos. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, e acompanhe a palavra do Senhor conosco. Diz-nos a santa palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, tendo sido visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo de número 8 para concluir. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Nesse momento, agradecendo a Deus pelo texto em que acabamos de ler, vamos nos dirigir a Deus em oração, apresentando o nosso muito amado pastor presidente das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, pastor Ailton José Alves, assim como a convenção da estadual, a convenção de ministros do nosso estado de Pernambuco, nas Assembleias de Deus, apresentando a diretoria da igreja, nosso pastor Marcelo Gomes, né, pastor setorial aqui na nossa cidade de Escada, sua família, orando pelos obreiros, por todos aqueles que necessitam, os enfermos, para Deus estender as mãos e dar vitória aos seus servos. O diácono Wellington, ele estará orando por nós, nos apresentando a Deus em oração, em nome de Jesus. Assim como nos orienta o nosso presbítero, oremos ao Senhor. Cumprimento primeiro a todos com a paz do Senhor, e assim como nos orienta o nosso presbítero, nosso irmão Maurício, oremos ao nosso Deus. Soberano e eterno Pai, neste momento somos gratos a Ti, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, continua conosco, pois a Tua presença é indispensável entre nós. Que Tuas mãos santas e poderosas possam também, Senhor, alcançar essas vidas que oram estão nos assistindo, Senhor, com o fim de aprender a Tua palavra.
Que o teu Espírito Santo nos dê capacidade neste momento para transmitir a tua palavra e que tudo, ó Deus, seja para a honra e a glória do teu nome. Continua abençoando o teu povo. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos continuar nesta noite com muita alegria. Nós vamos, a partir de agora, meditar na palavra de Deus, como nós publicamos na nossa página do discipulado, o texto, ou melhor, as aulas que seriam ministradas hoje. Semana passada nós tivemos assim um breve comentário, apenas explicativo, né, irmão Hélio? Perfeito. Mais explicativo, mas hoje nós entraremos no assunto propriamente dito da nossa lição do discipulado da IADPE. Queremos também apenas citar aqui, né, as lições que serão trabalhadas, a introdução ao discipulado, que é basicamente uma revisão que o nosso irmão Hélio vai trazer aqui para a gente, história das Assembleias de Deus, vamos conhecer a respeito da história da nossa igreja, e na segunda metade eu estarei trazendo, né, a minha parte, né, a minha aula, falando sobre tendo uma nova conduta e superando conflitos e dúvidas. Amém? Então eu já quero franquear ao nosso diácono, nosso irmão Wellington, a oportunidade para assim iniciar a sua aula em nome de Jesus. Amém. Muito grato, presbítero Maurício. Eu quero aqui externar também minha gratidão a Deus por tudo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A esse Deus todo-poderoso, onipresente, está aqui, está aí, está em todo lugar, onipotente, Ele tem poder para nos dar, e Ele é onisciente. Ele sabe do amanhã e está trabalhando para prover o necessário para as vidas daqueles que nele creem. Meus irmãos, sou grato ao Senhor por tudo. Eu quero também agradecer ao nosso pastor Marcelo Gomes, que nos proporcionado esta confiança, bem como também o presbítero e amigo, amém, nosso irmão Maurício Almeida. Quero também agradecer a Deus pela família que tenho, o Wellington Rafael, minha esposa, Alzinete, Neto está nos assistindo também, Deus abençoe. Sou grato a Deus e louvo ao Senhor por tudo, por ter vocês em minha vida. Vocês são realmente, como diz, são órgãos do meu ser. Deus abençoe a todos vocês. Bem, aqui está uma lição que começamos semana passada já a falar um pouco dela, que é a lição de número 1, que fala sobre a introdução do discipulado. Então, essa lição ela traz um conceito do que é discipulado, que é um relacionamento pessoal entre um discípulo maduro e outros novos discípulos, onde o primeiro, o discípulo maduro, ensina aos outros, os outros novos discípulos, as doutrinas elementares do cristianismo. Esta palavra vem do latim, discipulado vem do latim, discipulato, e quer dizer aprendizado. Uma pessoa madura, presbítero Maurício, é uma pessoa tolerante, não é? De tantas outras conceitos que nós podemos dar, uma pessoa madura é uma pessoa tolerante, que tem habilidade nos relacionamentos, não é, pessoais. Então, por isso que nós temos o cuidado de selecionar pessoas que tenham essa maturidade, não é, que seja tolerante, que tenha habilidade nos relacionamentos com as pessoas. O nosso curso, como já foi falado aqui, tem 3 ciclos: o básico, o intermediário e o avançado, e trará ao final uma melhor compreensão do que é ser discípulo de Cristo. Ao final, o aluno, o discipulando, aquele que estará acompanhando as nossas aulas, vai, sem sombra de dúvida, não é, ter aí o seu entendimento do que é realmente ser discípulo de Cristo.
discípulo de Cristo. Alguns conselhos ao aluno. Nós queremos aqui apenas reforçar o que foi passado na aula anterior. Se você não teve a oportunidade de nos assistir na aula anterior, agora você aí está com... É o P10. Bem, tivemos aí Uma queda de energia. uma queda de energia, mas voltamos aí às nossas atividades. Como eu vinha falando, não é? Aqui vai alguns conselhos aos nossos diletos alunos. A cada aluno, a cada aula, todo aluno deverá trazer ou ter aí, nesse momento, né, já que você está aí nos acompanhando via online, tem aí em mãos um caderno, uma caneta, uma Bíblia, e para fazer as suas anotações e analisar cada assunto de acordo com a palavra de Deus. Amém. A Bíblia é indispensável, porque é o nosso livro base. Tem que ter a Bíblia. Semana passada, né, para os alunos que estão aí começando hoje, né, os nossos irmãos, eu quero apenas, em ligeiro tempo, fazer uso dessa apresentação, dessa lição, que você poderá adquiri-la lá na livraria Seara. A livraria Seara, ali a livraria do irmão Timóteo. Você poderá... Está ótimo aqui? Muito bem, muito obrigado, irmão César. Muito obrigado pelo cuidado. Você poderá adquirir a revista do discipulado lá na livraria Seara. Aqui tá bom? Deixei um pouquinho aqui abaixo do meu queixo. Tranquilo, para que eu seja visto. Senão... Então, aí você pode entrar em contato com os nossos grupos, e aí nós vamos aí facilitar para que você tenha aí acesso, não é, à sua revista do discipulado. Bem, a cada assunto falado, não deixe persistir dúvidas. Pergunte o que for preciso e o professor, na medida do possível, esclarecerá todas as dúvidas. Não fique com dúvida. Pergunte, faça a sua pergunta, mande-nos e teremos aí a maior satisfação de responder. Evite faltar às aulas, não é? Tente ser aquele aluno, aquela aluna assídua para que acompanhe, não perca nenhuma aula. A frequência de cada aluno será fator essencial para a conclusão do curso de discipulado. Então, vamos lá. O que é discipulado? A gente já deu o conceito do que é discipulado, o que é discipulado. Agora, o que é discípulo? Discipulado, nós falamos aqui, eu apenas vou repetir, é um relacionamento pessoal entre um discípulo maduro e outros discípulos novos, ou outros novos discípulos. Então, o que é discipulado? O conceito que a nossa lição traz é o seguinte: é aquele que recebe ensino de alguém ou segue doutrinas e ideias de outra pessoa. É aquele que recebe ensino de alguém, o discípulo, ou segue doutrina e ideias de outra pessoa. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8 e o versículo 31, Jesus usou a seguinte expressão a um grupo de judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você está vivenciando, se você está honrando, se você está buscando o conhecimento da palavra de Deus, certamente você é um discípulo de Jesus. O verdadeiro discipulado, aliás, começou quando você conheceu
reconheceu que era um pecador. Então, a partir do momento em que você reconheceu que era um pecador, que você precisava de um Salvador, neste momento nasce aí o discipulado. Você busca aprender, você busca aí ter entendimento da palavra de Deus, você procura se alimentar. Então, o discipulado começa, na verdade, aí. Este é o verdadeiro discipulado. Essa é digamos assim, uma síntese da nossa primeira lição, uma vez que nós não temos aí um tempo tão suficiente para adentrarmos mais aqui em outros pontos aqui também importantes. Mas eu julgo esses pontos que acabei aqui de falar importantes. Você terá outros pontos na medida em que você consultar, que você ler aí a nossa revista do discipulado. Vamos partir agora para a segunda lição, que fala sobre história das Assembleias de Deus. Bem, no dia 19 de novembro de 1910, chegaram ao Brasil, enviados por revelação divina, dois missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Esses foram enviados por Deus, vindo lá da Suécia para pregar o evangelho do Senhor Jesus aqui a nós brasileiros. Chegando ao Brasil, instalaram-se na Igreja Batista em Belém do Pará, no estado do Belém do Pará, local onde desembarcaram. Eu estou aqui buscando ser fiel ao texto, para que você também, se você tiver sua revista, possa acompanhar comigo. Então, logo que começaram a pronunciar as primeiras frases em nosso idioma, passaram a evangelizar e a doutrinar. Testificavam do batismo com o Espírito Santo e da cura divina, pois haviam recebido a experiência do Pentecostes. Nos Estados Unidos da América, de onde saíram de um seminário teológico, a doutrina pentecostal era novidade, pois lá só a conheciam teoricamente. Os que ouviam os ensinamentos dos missionários supracitados sobre tal doutrina começaram a demonstrar interesse e passaram a frequentar mais as reuniões. Muitos deles iam diariamente visitar os missionários, ansiosos em conhecer mais a fundo a doutrina do Espírito Santo. E aí, a nossa lição também nos traz uma informação que julgo também importante, por isso que vou aqui ler para vocês, em que, devido a essa nova doutrina que se ensinavam, os dois missionários não foram bem recebidos, irmão Maurício, pela igreja até então existente aqui no Brasil. Verdade. Como, por exemplo, a igreja batista, a presbiteriana, a anglicana e a metodista, que são igrejas sérias e igrejas mais antigas que a nossa. Então, eles tradicionais, e eles não foram bem recebidos, uma vez que eles pregavam essa doutrina, a doutrina do Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Por outro lado, o interesse de alguns irmãos crescia cada vez mais. As irmãs Celina de Albuquerque e Maria de Nazaré foram as primeiras a confessar a fé na doutrina pentecostal. Olha aí, presta bem atenção nesse dado que eu estou dando, viu? As irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré foram as primeiras a confessar a fé na doutrina pentecostal. Consequentemente, essas irmãs foram as primeiras a receberem o batismo com o Espírito Santo. A irmã Celina no dia 8 de junho de 1911, um ano após eles terem chegado aqui, e a irmã Nazaré no dia seguinte, no dia 9 de 1911. Então, é um dado também que você deve aí anotar, que eu não sei se vai cair em prova, não é, irmão Maurício? É verdade. Então,
Logo, os demais membros da igreja tomaram conhecimento do ocorrido e foram divulgar os fatos. Devido a esses acontecimentos, 2 grupos se formaram no seio da igreja. De um lado, os que criam na doutrina pentecostal, do outro lado, os que não criam e nem estavam satisfeitos com a presença dos 2 missionários. Aí estavam eles aí enfrentando agora oposição naquilo que ele ensinava. É assim na obra do Senhor. Não pense você que você estará livre de oposições. Não pense você que você não será contestado pela fé em que você professa. Não pense você que todos vão aceitar. Por isso que o discipulado se faz necessário para te conscientizar disso e também começar a te dar elementos suficientes para que você tenha conhecimento disso e busque também conhecimento para também defender a doutrina da qual hoje você é seguidor. Então, esse clima, irmão Maurício, de tensão levou o seminarista Raimundo Nobre, que também não cria na doutrina, a expulsar os 2 missionários e a excluir 19 membros que haviam recebido a doutrina naquela igreja. Veja, tanto os 2 missionários suecos, não é, como 19 irmãos, ou seja, 21 irmãos foram aí expulsos por terem aí, não é, aceitado a doutrina do Espírito Santo. Entre os excluídos estavam a irmã Celina, claro, né? Seu esposo Henrique Albuquerque e a irmã Nazaré e o dirigente da igreja José Plácido da Costa. Esses irmãos foram dos 19 que foram expulsos, não é? Esses irmãos resolveram se organizar em igreja no dia 18 de junho de 1911, um ano após. Eles Daniel Berg e Gunavim terem chegado aqui, eles, junto com esses irmãos que foram expulsos, resolveram aí se reunir e na residência da irmã Celina. Foram para lá e ali cultuavam o Senhor, oravam o Senhor, faziam as suas reuniões ali, começavam ali a igreja aqui no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, tomar aí dimensão. Inicialmente a igreja passou a chamar-se Missão da Fé Apostólica. A nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui no Brasil, o primeiro nome dado a ela também é uma dica que eu aqui estou passando para você, não é? O aluno foi na sala de aula a gente costuma fazer esse enfoque, né? Naquela... Cuidado, anota aí. Então, o primeiro nome é Missão de Fé Apostólica. Posteriormente, a igreja transferiu-se para a Avenida São Jerônimo, 224, e no dia 11 de janeiro de 1918 foi registrada oficialmente como Assembleia de Deus, em 1918. Anota essa data também abençoada e abençoada. Em 1918, não é? Como aqui a gente falou. Daí em diante espalhou-se por todo o país e, consequentemente, por todo o mundo, tornando-se o maior movimento pentecostal graças à ação do Espírito Santo. Por isso que esta porta, da qual o Senhor abriu, ninguém pode deter essa marcha. Amém, meus irmãos? Amém. Ninguém, porque foi o Senhor que abriu e o Senhor está conosco e continuará conosco até aquele dia em que Ele vier buscar a sua igreja, do qual Ele comprou com o seu sangue que remiu no Calvário. A estrutura da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil não possui dogmas pré-estabelecidos. Temos como única regra de fé a prática, fé e prática, aliás, a Bíblia Sagrada. Então, o nosso texto, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Não aqui baseamos as nossas doutrinas em livros filosóficos, etc, etc, etc. Nós temos aqui como nossa única regra de fé a inerrante Palavra de Deus. A estrutura da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Quero aqui também, ligeiro tempo, passar que no ano de 1918, chegaram enviados por Deus os missionários suecos, Joel Franz Adolf Carlson e a sua esposa Signe Carlson
Signe Charlotta Carlson, né? Em 12 de janeiro de 1918. 12 de janeiro de 1918. Anota aí. Vai lá com o marca-texto, vai lá, sublinha, marca aí, 1918, certo? 12 de janeiro de 1918. Inclusive, tivemos aí agora há pouco, né? Nosso centenário, né? O centenário. Digo agora há pouco porque ainda está bem fresquinho aqui as imagens daquele evento do qual eu participei, claro, e que foi uma bênção de Deus. Então, veja lá. No dia 24 de outubro, irmão Maurício, no dia 24 de outubro de 1918, reunidos com os irmãos Joel e Signe Carlson, João Ribeiro e a sua esposa Filipa Ribeiro, Josefa e a irmã Luísa, celebraram em caráter oficial o primeiro culto pentecostal lá na Rua Velha. Inclusive, já passei por lá, testifiquei isso, lá na Rua Velha, número 27, bairro Boa Vista, na residência do irmão João Ribeiro e neste culto Jesus batizou com o Espírito Santo a irmã Filipa Ribeiro, que foi a primeira pessoa a receber a bênção do Pentecoste em Pernambuco. Anota aí quem foi a primeira pessoa que temos como registro aqui que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você já sabe. Não é, irmão Maurício? É verdade. A obra foi crescendo de forma maravilhosa e templos foram inaugurados e implantados os trabalhos de círculo de oração, escola dominical e campanha evangelizadora. Após 24 anos de profícuo trabalho, no dia 26 de agosto de 1940, o missionário Joel Carlson batizou 187 novos convertidos e no mesmo ano o pastor rendeu o Espírito a Deus, serenamente adormeceu no Senhor, ou seja, foi promovido às mansões celestiais. O Senhor o levou, mas os anos passaram e Deus aí levantou um pastor que o sucedeu, que foi o nosso pastor José Amaro da Silva, não é? E foi com muito esforço e trabalho que o Templo Central aqui foi inaugurado no ano de 1977, situado no centro da capital Recife, capital pernambucana, lá na Avenida Cruz Cabugá, 29, no bairro de Santo Amaro. Ele nasceu em que ano? Anote aí. Então, em 4 de julho de 1977, foi eleito pela Convenção Estadual o pastor José Leôncio da Silva. O senhor teve o prazer, irmão? Sim. De conhecê-lo? Eu tive o prazer. Foi com ele, né? A gestão. Eu tive o prazer de conhecer esse pastor e era realmente um homem de Deus. Eu aprendi muito ouvindo os ensinamentos desse homem de Deus. Eu não vou contar uma experiência que tive com ele pessoalmente, não é porque o tempo não nos permite, mas um santo homem de Deus. Então, que dando continuidade ao trabalho, realizou grandes empreendimentos que se reservaram para o tempo oportuno, destacando-se entre eles a organização da Secretaria de Missões e o envio de missionário para o exterior, iniciando pela Argentina. E eu tive a oportunidade de ir ano passado à Argentina e conhecer, né, no dia em que a gente estava marcado para ir lá, aconteceu um infortúnio lá, algo aconteceu que não deu para a gente ir, mas eu vou voltar à Argentina, se assim Deus permitir, e vou lá conhecer lá onde foi iniciada a obra missionária da Assembleia de Deus por aqui pelo estado de Pernambuco, aqui pelo Brasil, né? Então lá os Estados Unidos, Peru, África do Sul, Moçambique, Guiné-Bissau, Filipinas, Angola, Chile, São Tomé e Príncipe e Venezuela. Somos uma igreja missionária.
Eu tenho prazer em dizer isso. Tenho orado e também tenho contribuído para as missões. Ore e contribui também para as missões e Deus vai lhe abençoar muito mais. É uma marca da nossa igreja missão, né? Missão. A igreja, faz-se necessário citar, a igreja fundada de uma missão, né? A missão da sueca. Isso, né? isso. Vieram para cá, fundaram a igreja e a igreja multiplica. É o texto que lemos de Atos, né? Atos dos Não é isso? Apóstolos. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso. Está no DNA desta igreja evangelizar Evangelizar e a fazer obra missões. missionária. Né? Então, em 6 de outubro de 1998, foi eleito pela Convenção Estadual o pastor Ailton José Alves, sendo escolhido por Deus para cuidar do rebanho do Senhor Jesus, após, não é, a presidência, após ser encerrado aí a presidência do pastor José Leôncio. Logo após, veio o nosso pastor, o ora pastor presidente Ailton José Alves, da qual nós temos muita estima e consideração, e vai aqui, não é, a nossa também gratidão pela confiança do nosso pastor presidente. Bem, eu quero encerrar aqui a minha aula, não sei quanto tempo falta ainda, aí os meninos, não sei com vocês aí, que eu pedi para que vocês dessem um alô aí, né? Muito bem, eu não sei quanto tempo me resta, quero saber quanto tempo me resta para que eu já faça a minha... Em 5 minutos dá para... Dá, né? Muito bem, senão eu vou terminar aqui me perdendo um pouco. Então, veja só, eu quero aqui encerrar dizendo que na nossa igreja a nossa igreja tem alguns cargos, né? Para você novo convertido é necessário que você entenda como é um pouco aí a nossa estrutura, como funciona um pouco, né, o nosso ministério, como está aqui no ponto 3 da nossa lição. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Recife, tem na direção dos seus ofícios religiosos cargos com as seguintes ordenações do maior, começamos do maior para o menor. Então, ministros, composto pelo pastor presidente, pastores auxiliares e evangelistas. Temos também os presbíteros, da qual temos aqui, né, eu não ia dizer exemplar, né, como tem aqui um exemplo de um presbítero, não é? Temos a função também do diaconato, como também sirva o Senhor aqui como diácono nessa igreja, e temos também os cargos de auxiliares de trabalho, que são os da lista oficial e da lista local. E as exigências para que o membro ele exerça essa função, a pessoa tem que ser maior de idade, ou seja, maior de 18 anos, ser batizada nas águas, ou seja, tem que ser membro, não é membra, é ser membro do corpo de Cristo, ser membro da igreja, ser batizado no Espírito Santo e ser do sexo masculino. Você não vai ver pastora, diaconisa neste ministério, você não verá, certo? Então, as mulheres têm também cooperam também como dirigentes e secretárias de ciclo de oração, dirigentes e secretárias de campanha evangelizadora e professores e secretárias em escolas dominicais. Temos também outros cargos que chamamos de cooperadores, que podem ser assim direcionados aos professores de escolas dominicais e discipulado, porteiros e zeladores. Então, que Deus nos abençoe. Oxalá que tivéssemos aqui mais tempo para adentrarmos um pouco mais em alguns pontos que julgo serem essenciais. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, continue firme, orando ao Senhor, e o Senhor vai completar a obra em sua vida. Deus abençoe a todos e agradeço ao nosso presbítero Maurício Almeida. Deus abençoe, meu irmão. Amém, irmão Wellington. Graças a Deus. Nós queremos já agradecer ao irmão Wellington por essa maravilhosa aula. Vem na mente da gente uma lembrança lá daquele discipulado que eu participei alguns anos atrás, né? Alguns anos e alguns mesmos, alguns 25 anos atrás, né? Faz cerca de 29 anos que fiz o meu. Pronto, então a gente está quase no mesmo. A diferença são os meus muitos cabelos brancos, né? Mas vamos lá. O nosso irmão Wellington trouxe aqui a parte introdutória, né, da lição, pode-se dizer assim, do primeiro ciclo, História das Assembleias de Deus e Introdução ao Discipulado. E a minha parte, a parte que eu vou falar,
é justamente a parte aonde nós vamos ver a lição de número 3, que tem como título Tendo uma Nova Conduta. Se você está com a lição, eu peço para que você me acompanhe, em nome de Jesus, senão você fique bem atento ao que vamos falar aqui. E segundo, a lição de número 4, que tem como título Superando Conflitos e Dúvidas. Eu gostaria que você anotasse, algumas citações que vamos fazer, principalmente para você que é mais recém-convertido, para você que está chegando agora na nossa igreja, eu convido você a ficar bem atento ao que estamos falando aqui, porque esse ensino vai servir de grande valia para a sua vida. Se porventura, eu peço até os meninos estão lá na parte técnica aqui, se porventura for exceder o tempo, a gente vai encerrar essa live e iniciar uma outra, em torno de 20 minutos, temos ainda. Se não for possível concluir o raciocínio, para não ficar nada pendente para a semana que vem, a gente, quando a live terminar, você continua aí e a gente entra novamente com a segunda, só para a conclusão, para não ficar extra, né? para não ficar incompleto. Nosso pastor nos orientou 1 hora, mas tem os pormenores, teve a falta de energia também. Mas vamos lá. Tendo uma nova conduta, lição de número 3. O que aconteceu com você? É uma pergunta que se faz necessária para todo novo convertido. O que aconteceu na sua vida após o momento em que você disse sim para Jesus? Primeiro, 1.1 da lição. Seus pecados foram perdoados. Para a gente já ir direto a esse ponto, pecados perdoados, a gente precisa compreender o que no nosso subconsciente aconteceu. Primeiro, um trabalho sobrenatural de uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que vive conosco todos os dias, chamado Espírito Santo. Essa pessoa foi a pessoa responsável por nos fazer arrepender dos nossos pecados e nos fazer reconhecer que somos pecadores e precisamos de Deus. Um dos trabalhos mais interessantes e sobrenaturais do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abra comigo a sua Bíblia, se você pode fazer isso, onde você está agora. Evangelho conforme escreveu o evangelista João, capítulo de número 16. Evangelho conforme escreveu o evangelista João, capítulo 16. Versículos 8 e 9. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E quando ele vier, Jesus está falando aqui diretamente da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que você vai aprender depois, Mas, vamos lá. Essa pessoa, terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, Jesus diz aqui, João 16 e 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Falta de energia, tá? Avisa aí quando tiver faltando 5 minutinhos para terminar. Para que ele tenha... Senão a gente se perde. Voltou? Voltou. Muito bem, tivemos uma nova queda de energia, A região aqui do Templo Matriz, desde cedo à tarde, quando a gente estava testando, já estava com essas quedas de energia. São quedas repentinas, não sabemos o motivo, mas... Deve ser problema da rede. Você tivemos aproveita aí, liga para a CELP, dá uma passadinha aqui. Tivemos aí uma nova queda, mas vamos continuar. O senhor certifique-se aí, irmão César, nos comentários, se o pessoal está ouvindo bem, pessoal, vejam aí, tá bom? Comentem aí, o pessoal da técnica que vai olhar se está tudo ok com a transmissão.
para que vocês possam aí nos entender direitinho e não perder nenhum conteúdo. Tá certo? Fica observando aí, irmão, se alguém confirma se está ouvindo bem. Irmão Hélio também pode ver aí nos comentários. Sim. Muito bem. Eu dizia que a pessoa do Espírito Santo... Até 6. Eu dizia que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa responsável por fazer o homem se arrepender dos seus pecados. Não é? João registra a fala de Jesus dizendo que quando o Espírito vier, ele é quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque o homem não crê em Jesus. Não é? Da justiça, por quê? Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus cita. Não é? Vamos continuar aqui o texto da nossa lição para a gente ganhar um pouco de tempo. Fazer com que esse homem confesse: eu sou um pecador, estou errado e arrependo-me dos meus atos que desagradam a Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Aí logo, veja a pergunta que eu fiz no início: o que aconteceu com você? Você, ao aceitar Jesus, ao confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, logo os seus pecados foram perdoados, porque o Espírito Santo produziu em você arrependimento, reconhecimento dos seus erros e dos seus pecados, lhe fazendo voltar atrás na sua decisão de abandonar o pecado, né? Deixar de seguir o pecado, voltar atrás e reconhecer que Deus é aquele que perdoa através de Jesus Cristo. Um homem atinge, pelo conhecimento do Espírito Santo, a humildade de fazer esta confissão publicamente. O homem se arrependeu do pecado e ele confessa isso publicamente. É por isso que a nossa igreja tem um costume de perguntar assim. Teve pessoas que já perguntaram para mim: por que é que os crentes, principalmente das Assembleias de Deus, têm um costume de perguntar: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não é? Porque tem pessoas que não são crentes e eles creem em Deus, reconhecem que Jesus é Senhor e Salvador, mas eles não confessam. O perdão dos pecados está voltado diretamente à confissão. O homem precisa fazer essa confissão. E você que é novo convertido, eu tenho certeza que no dia que o Espírito Santo tocou seu coração, falando diretamente com você, você sentiu aquela coisa que a gente não consegue explicar, o choro, a alegria da salvação, sente perdão de pecados, e você reconhece publicamente: eu agora sou um servo de Deus, eu agora vou seguir a Cristo, não é? Vou ser um crente, uma expressão mais popular nossa, vou ser crente. Antigamente era usada a expressão lei de crente, né? Eu agora faço parte da lei de crente. Não existe essa lei de crente, né? Tem muita gente que ainda cita isso, mas essa questão lei de crente não existe. Isso é um dito que tornou-se comum entre nós. Mas o correto é o seguinte: eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu agora sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Embora tenha pessoas que digam que são cristãos, porém não praticam a verdadeira fé cristã, não é? Não tem essa prática de praticar aquilo que ensina a Bíblia Sagrada, como o Wellington falou, o nosso livro que usamos como regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então o Espírito Santo faz isso, conduz o homem ao arrependimento, ele se arrepende, perdoa-lhe os pecados e automaticamente esse homem agora recebe o perdão do Senhor Jesus. Para muitos, essa é a tarefa mais difícil, porém, se você conseguiu dizer sim para Jesus, se você conseguiu dizer eu agora sou uma nova criatura, você está agora abandonando o pecado, deixando o pecado e confessando praticamente diante dos homens de que você agora mudou, de que você agora é uma nova criatura. Perdoados os seus pecados, você tem uma nova vida agora. Lucas capítulo número 15, não vamos ler, o tempo não vai dar, mas Lucas capítulo 15, versículo 7, você pode anotar. Jesus vai usar uma expressão dizendo que vai haver uma festa no céu, não é? Por esse pecador que agora se arrependeu através do Espírito Santo que lhe fez reconhecer o seu pecado. Confessando os nossos pecados a Deus, deixamos as práticas pecaminosas e alcançamos a misericórdia de Deus. Anote aí Provérbios, capítulo número 28, versículo 13, que diz que as misericórdias do Senhor, elas são grandes, são as causas de nós não sermos consumidos, não é? Porque Ele, Jesus Cristo, é Senhor
fiel em perdoar aquele que lhe recebe como Senhor. Então, você foi transformado, aconteceu uma transformação na sua vida. Seu pecado foi perdoado, tornou-se nova criatura. Agora você deve viver uma vida transformada como filho de Deus, não é? Então, o que se faz necessário para essa pessoa que deixou o pecado, que abandonou o pecado, que Jesus já lhe perdoou, que Deus já lhe aceitou como filho pela morte de Cristo Jesus, que Deus agora lembrou-se dele como filho, não mais como pecador, mas como filho, não é? O que é que ele precisa fazer agora? Sendo essa pessoa uma nova criatura, abra comigo a sua Bíblia, em nome de Jesus, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Segunda epístola ou carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, veja o que nos diz a santa palavra de Deus. Está concluindo? 10 minutos. Tá. Vamos lá. Assim que, versículo 17, capítulo 5 de Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, veja, o Espírito Santo lhe perdoou, lhe alertou do seu pecado, da sua culpa, você confessou, arrependeu-se, confessou Jesus como Senhor, você tornou-se uma nova criatura, automaticamente foram perdoados, apagados os seus pecados, você agora tornou-se uma nova criatura. Paulo diz o seguinte: se alguém está em Cristo, estar em Cristo aqui significa aceitou Jesus, confessou publicamente e vive uma vida diferenciada da que vivia antes. É o estar em Cristo aqui. É uma nova criatura, ou nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, as pessoas do mundo às vezes não entendem o que acontece na vida de um homem, de uma mulher, quando ele confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que ele muda radicalmente o seu costume. Uma pessoa gostava de jogar futebol, gostava de ouvir músicas profanas, gostava de ir para a balada, de fazer as suas festas, e entre outras coisas, os seus usos, seus costumes, muitas vezes um palavreado recheado de palavras imorais, palavras indecentes, palavras de baixo calão, não é? E automaticamente no domingo à noite, um exemplo, aquela pessoa foi lá na igreja, Jesus tocou o seu coração, o Espírito Santo falou com ele, ele aceitou Jesus. Na segunda de manhã que ele chega no trabalho, na escola, em casa, ele chega diferente, roupa diferente, palavreado diferente, costume mudado, e alguém diz assim: por que fulano mudou tanto? Não é, irmão Hélio? E muitas vezes, permitam-me dizer, né? Muitas vezes até dizem assim, aí alguém diz assim: fulano foi crente, rapaz, fulano agora aceitou a lei de crente, né? Vamos usar a expressão, esse é o né? termo mais... aceitou a lei de crente, fulano agora é crente. Ou, né, no caso de uma pessoa, que pode acontecer também, vale salientar também, eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que são pessoas que estão sendo aclamadas de uma outra denominação séria, ou de uma seita religiosa, ou que vem de um certo costume, e quando ele passa para a nossa igreja, se ele está vindo de uma outra igreja para a nossa, se faz necessário ele passar também pelo curso discipulado para que ele aprenda, não é? Quais as doutrinas e as normas ensinadas pela nossa igreja. Então, se você está vindo de uma outra igreja, você já teve a experiência com Cristo, mas você agora está tendo a experiência de que o crente da Assembleia de Deus, ele precisa ser um crente diferente, né? Não precisa ser parecido com o mundo, ele precisa se abster de algumas coisas e tornar-se uma pessoa diferente. Mas, irmão Maurício, tem essa exigência toda? Não é exigência, é algo que se faz necessário para uma pessoa que realmente quer mudança. O evangelho, ele tem que mudar, né, a nossa vida. Se o evangelho não mudar a nossa vida, infelizmente, esse evangelho, ele não é um evangelho verdadeiro, porque o evangelho de Jesus transforma. Essa transformação, repito, ela vem de dentro para fora. Ela começa dentro do ser humano, à medida que ele conhece Jesus, viu que foi perdoado seus pecados, essa mudança começa de dentro. O Espírito Santo dentro dele produz nele o desejo dele não se corromper mais, dele não mentir mais, dele não praticar mais os seus atos pecaminosos, dele não se prostituir, dele não roubar. Isso vem de dentro para fora. Logo, também se externa na aparência, no palavreado, não é? Não é uma lavagem cerebral, como dizem por aí. É a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo,
não é? Então, nós vamos concluir essa primeira parte aqui, né? Porque o tempo já está quase se esgotando ali, né, Júlio? O nosso tempo está quase se esgotando. Então, para não exceder, para não ficar tão tarde, né, eu acredito que em mais 20 minutos a gente conclui o restante. Acredito que sim. Né? Então, você me dê aí 2 minutinhos, tá certo? Nós vamos tomar uma água aqui, enquanto o Júlio vai encerrar essa live. E você, em nome de Jesus, não vai embora. Fique aí, para a gente concluir aqui esse raciocínio, em nome de Jesus. Aproveita para tomar uma aguinha, ir ao banheiro, voltar e daqui a pouco... Exato. Você está em casa aí para não ficar me escutando aqui uma hora direto, né? Isso. Descanse um minuto, tome uma água, né? Se estiver sentado no sofá, levante um pouquinho e nós vamos voltar. Em 2 minutinhos a gente está de volta, em nome de Jesus.